Depois existe um outro tipo de poder que ele é muito semelhante ao poder político, que é um poder de tipo social ou relacional, que é um poder não de quem tem o último mando nas decisões, é um poder não de quem tem o dinheiro, né? Mas é o poder de quem tem mais carisma, né? O poder das pessoas carismáticas. As pessoas carismáticas, elas têm uma capacidade de influenciar, de fazer com que as decisões saiam da sua, sei lá, da sua energia. Então elas têm uma capacidade de influenciar pessoas, de fazer... Então, eu tinha uma prima, isso eu também lembro, eu era muito novinho, isso, tudo que eu estou contando história, o que eu estou fazendo contigo? O que eu estou fazendo aqui? Atenção, chama-se anamnese, perfeito? Ou seja, uma capacidade de ouvir coisas, aprender coisas, voltar lá atrás, comparar com as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, nossa própria vida, localizar para que a gente vá ficando mais inteligente, perfeito? Isso é um método filosófico, a anamnese. Esse tipo de anamnese, né? A anamnese também é um procedimento médico, né? Mas isso aqui eu tô falando da anamnese filosófica. Eu lembro de uma pessoa que ela não tinha, atenção, ela era filha também, ela era mais velha que eu um pouco, era um tipo de prima na família, ela não tinha poder econômico, ela não tinha poder político, dado que ela não tinha nem a família dela, nem a organização social dela, ela não era forte, então ela não tinha um poder coercitivo, ela era uma menina, gordinha até, enfim, só que ela era muito carismática, essa minha prima. E aonde ela aparecia, qualquer festa que ela aparecia, eu me relacionava com ela em festas, né? De família, aniversários, como a minha família é muito grande, a gente se encontrava muitas vezes por ano naquela altura, naquele momento. Eu sempre reparei, eu falei assim, caramba, só que interessante. A fulana, não vou falar o nome dela, né? A fulana, quase que sai o nome dela de novo. A fulana, ela bota todo mundo no bolso, todo mundo faz o que ela quer aqui. É como se ela é a alma da festa. Toda a festa tá olhando para ela e tá circulando em torno dela. Não só a família, as pessoas que servem também estão assim. O churrasqueiro também. O churrasqueiro tá cortando a carne, procurando. Ela não era bonita, atenção. Não é o poder estético da sensualidade. Ela nem era bonita, ela era gordinha. Não era isso. O churrasqueiro cortava a carne procurando, eu via, procurando a fulana. O que ela tinha? Ela tinha um negócio chamado que a gente chama de carisma. Ela era carismática pra caceta. Ou seja, o carisma, isso que a gente chama de carisma, né? É o que influencia nesse poder de... É isso que a gente faz. É a substância do poder social e relacional. Perfeito? Aí eu descobri mais uma coisa nesse dia, nesse churrasco. Tava na casa do pai dela, inclusive, né? Eu acho que foi... Ou do meu tio, eu não lembro. Eu lembro da cena vagamente, porque eu era muito novo. Falei, caramba... Olha essa coisa curiosa, não é necessário ser forte, nem ter dinheiro, nem ser bonito, nem estar no topo de uma relação social para que todo o universo esteja girando ao redor dela, de uma pessoa. Ela tem carisma. Só isso que ela tem. Ela é alegre, ela faz as pessoas rirem, ela faz as pessoas prestarem atenção nela. As histórias dela parecem mais interessantes, ainda que sejam absolutamente banais. E nesse momento de convívio, de contato dela com os outros, está todo mundo orbitando em torno do sorriso dela, da alegria dela, das histórias que ela conta. Eu falei, porra, esse é um outro tipo de coisa que se pode ter. Né? O que eu estava observando ali? Eu tinha uma crença que vinha da minha família, ou seja, quem manda o eixo do poder está em torno do meu pai, da minha mãe. Aí quando eu vou para uma festa onde tem um monte de pai e mãe orbitando ao redor de uma adolescente, eu falo, opa, o que está acontecendo? Por que esse sujeito que, na minha visão, era os sujeitos que mandam, em torno dos quais o mundo gira, por que eles estão prestando atenção nela, estão orbitando em torno dela? Isso quebrou um pouco a minha também. Opa, peraí, tem mais uma coisa acerca do poder aqui acontecendo na minha frente e eu preciso entender que porra é essa, né? Eu preciso entender o que é isso. Isso era uma coisa que eu fazia, isso era uma coisa curiosa. Isso aconteceu comigo algumas vezes, assim, festa de família, festas que eu ia. Talvez por essa porra que eu tenho na cabeça de ficar pensando, refletindo, eu notava que eu meio que ficava fora da festa observando as relações. O que tá acontecendo na porra da festa? Fazendo uma festa de 15 anos da minha prima Marina. Que minha merda. Tá todo mundo lá dançando. Eu falei, cara, peraí, que eu tô muito confuso. Deixa eu ir pra trás. Eu fiquei lá de fora olhando o que tava acontecendo, tentando entender o mapeamento, o comportamento das porra. Eu meio que é isso, né? Não é que eu virei psiquiatra, né? Eu tinha mais prazer e mais gosto em estar entendendo, assim, estar vendo, achando que estava entendendo, ou tentando explorar, ou tentando pensar nas coisas, do que estar ali propriamente dançando com a galera, né? Maluquice. Mas a coisa da minha prima, eu vi assim, né? Pronto, uma fratura de crença. Tem um negócio chamado carisma. Aí você entende, velho.
Esses sujeitos são muito carismáticos. Por que artista tem tanta influência no mundo? Por que porra, presidente, por que, sei lá, Putin se dobra diante de artista? É isso, já tem carisma, porra, né? Tá explicado. Então é um tipo de poder específico, o poder de influenciar pessoas. Ou seja, não depende necessariamente de recurso material ou estrutura formal para ele aparecer, né? Estrutura formal para ele aparecer. Depois tem outro tipo de poder, que é o poder da técnica, né? É o poder da técnica, ou poder especializado. Ou seja, algumas pessoas que detêm certas capacidades específicas e só elas sabem fazer tais ou quais coisas, sobretudo no mundo utilitarista, e as pessoas elas vão ascendendo, vão se tornando relevantes. Não só utilitarista, mas estética também. Veja, sei lá, o tipo de influência que o Michelangelo teve na comunidade italiana e sobretudo na igreja no século XV, né? 16, né? 15. Michelangelo é 16, né? Beleza, o sujeito tem uma capacidade técnica especializada tão assombrosa que, bicho, o Papa pede desculpa para ele. Agora, porra, o Papa tinha terra, tinha exército, tinha poder espiritual, ele tinha autoridade moral. Aí, de repente, ele tá ali orbitando em torno de um sujeito que é o quê? O que o Michelangelo tinha? Uma capacidade técnica especializada fora do comum. Ninguém pinta como eu pinto, né? Era o que ele falava pro Papa. O Papa, porra, não fode, ninguém pinta como eu pinto, né? Aí o Papa, desculpa, Michelangelo, eu pinto aqui. Era assim que funcionava ali a história naquela época. Por quê? Porque o Michelangelo era pica. Ele tinha uma capacidade técnica especializada, era isso que o Michelangelo tinha, né? E exercia um poder específico ao ponto do Papa, meu irmão. O Papa é o Papa. O Papa tinha mais poder na época do que o Trump tem hoje. Se você junta Trump e Putin, não dá meio Papa, né? Da época. A figura, então, em níveis mais baixos, a figura do médico, né? Em outros tempos, a figura do médico da família. O que o médico tem? O médico não é o sujeito mais rico. O médico não é o sujeito que está no comando de nenhuma estrutura formal grande, né? O médico, ele não tem, muito médico tem carisma nenhum, pelo contrário, até um médico, uma porta, às vezes é a mesma coisa, né? Do ponto de vista carismático. Agora, meu filho, se você infartar, engasgar, tiver uma berne ou uma gonorreia, quem resolve? Né? É aquele cara lá, só ele sabe mexer com bisturi, só ele sabe a forma do remédio que vai te curar, só ele sabe falar, diga 33 e entender por que, né, alguma coisa lá no teu pulmão. Ele tem um domínio técnico especializado que faz com que ele tenha poder. Ou seja, as pessoas sempre respeitaram o médico porque é o seguinte, não respeita para tu ver o que acontece. Né? Primeiro engajo que você tem, minha filha, vai falar, foda-se. E aí tu morre, né? Então, sobretudo numa sociedade como a nossa, né? Que é cientificizada, ela é utilitarista, esses sujeitos que têm um domínio técnico, eles vão ganhando poder na sociedade. Veja, e vão adquirindo outros poderes, por exemplo, poder econômico, né? Então, poder militar, eventualmente. Você vê você pega o top 10 homens mais bilionários, mais ricos do mundo, todos são engenheiros. Todos. Tem um matemático lá, tem um economista, né? Mas o resto é tudo engenheiro. São gente que tem um domínio técnico específico sobre algo que é muito valorizado hoje, que são as coisas da ciência da computação, da informação. Eles ficaram bilionários, né? Tem um ali ou dois que fazem especulação financeira, o resto, tudo engenheiro. Então, o domínio técnico faz que ele tenha poder, ele acumula dinheiro, ele acumula força, acumula prestígio, daqui a pouco o sujeito acumula, inclusive, poder político, né? Você veja agora esses sujeitos das Big Techs ali do lado do Trump. Ou seja, olha só coisa curiosa. O que esse sujeito era? Ele é só um maluco que sabe escrever código de computador, cara. É isso que esse cara sabe fazer. Só que alguém mais sabe fazer essa porra? Não, só ele sabe fazer daquele jeito. Aí o pessoal gosta do que ele fez. Aí dá dinheiro pra ele ganha dinheiro pra caramba, né? Vai ganhando autoridade, daqui a pouco o sujeito tá do lado da presidência do país mais poderoso do mundo, né? É assim que funciona a estrutura. A estrutura do mundo. Depois, você tem outros tipos de poder. Minha avó Arminda era uma senhora envergada, viúva, analfabeta, falava português todo enrolado porque veio de Portugal. Depois tem viuvado do meu avô, né? Não tinha dinheiro, porque viúva, e o que ela sabia fazer era cuidar do campo lá em Portugal. Aqui no Brasil ela cuidava da casa, né? Fritava batata, né? Fazia bem. Mas engraçado, ela tinha, na família, as pessoas orbitavam em torno dela. Ela tinha um tipo de poder também.
as pessoas respeitavam a Dona Arminda. As pessoas queriam saber, queriam não saber, porque ela não tinha nem, não era nem esse poder que ela tinha de dar conselho, né? Nem conselho ela dava, quer dizer, a existência dela fazia com que as pessoas orbitassem em torno dela. Eu lembro disso claramente, a Dona Arminda falavam da Dona Arminda, minha avó. Ela faleceu quando eu tinha 8 anos, né? Mas eu lembro disso, bem novinho. Da minha avó Arminda era um tipo. O que é isso? Isso é o poder simbólico ou poder moral espiritual, ou seja, a existência dela, só o fato dela existir, faz com que as pessoas olhem para ela e queiram agir, olha só, esse tipo de poder, queiram agir de tal modo que ela vá considerar a melhor ação possível. Por nada, ela não tem dinheiro para te dar, ela não tem um cargo para poder te contratar, te demitir, te prender, ela não tem força para te prender ou para bater em você, porque ela é uma senhora fraca, né? Ela não tem sequer esse carisma que a gente está falando, que é a coisa carismática de influenciar diretamente pessoas, é uma influência passiva. Ou seja, essa é a diferença entre a figura carismática e a figura simbólica. A figura carismática precisa fazer algo para te influenciar. A figura simbólica, moral ou religiosa, que é esse último tipo, ela não faz nada, ela simplesmente existe e os outros pensam nela e agem para que ela, se for o caso, considere válida a ação ou o pensamento do sujeito, né? Esse é um tipo de poder que existe no mundo. Veja, esse tipo de poder, no caso, ele só tem prejuízo, não tem um benefício nesse tipo de poder, né? Quer dizer, o que minha avó ganhava com isso? Não ganha nada, né? Digo, ganha responsabilidade, é o que ela ganha, né? É o que ela ganha responsabilidade. E era isso, era uma senhora que ficou viúva jovem, né, com 8 filhos, pegou o barco e veio de Portugal para o Brasil, criou os filhos, todos bem criados, ia à missa diária, rezava o terço todo dia, era isso que a avó era, mas era um pouco a mais, ela tinha alguma coisa ali que a gente pode rastrear, que a ideia não é ficar falando da minha avó Arminda, mas ela tinha alguma coisa a mais. E novo, eu percebi, eu falei, cara, o que essa senhora tem que as pessoas olham para ela, e não é que elas querem ser como a minha avó, não é isso, mas elas agem porque a minha avó existe. Quando a minha avó deixou de existir, as pessoas passaram a agir de um outro modo. Enquanto a minha avó existe, ou enquanto a lembrança da vida dela está presente, as pessoas agem daquele modo. Por que isso? Que tipo de força é essa? Ontem eu estava falando com a minha esposa, Sammy, a gente estava falando nome de filha, né? Ela está esperando uma menina agora. Hein, Emanuele? Eu tenho 7 filhos, a minha esposa está esperando uma filha. Chama-se, né? Não tem nome ainda, é uma menina. Primeira menina, hein, Emanuele? São 7 meninos e agora vem uma menina. E aí ontem de noite a gente estava falando de nome de neném, qual vai ser o nome, não temos nome ainda, não escolhemos o nome. Aí a Sammy estava falando assim, falou, caramba, eu estava, esses dias foi dia de Santa Inês, depois dia de São Sebastião, e é impressionante que ela era uma menininha, a Inês, né, a Santa Inês, né, era uma menininha que era linda, tinha 12 aninhos, então todo mundo queria namorar com ela, mas ela tinha feito o voto de castidade, né, entregar a sua virgindade para Cristo, para Nosso Senhor, século III, sei lá. E aí aquilo era absolutamente, não era uma coisa natural na época, pelo contrário, então tentam fazer com que ela case, tem muito pretendente, mas ela fala não. Aí tem uma hora que as forças, o poder coercitivo da época, né, pega essa menina e joga ela num prostíbulo, como garota, né, como garota de programa, e fazem uma fila de homens para poder deflorar e depois violar a menina. E ela era uma menina de 12 anos. Quando abrem a porta e vão muitos homens para cima dela, uma luz absolutamente forte aparece e cega os sujeitos. E alguns deles ficam cegos permanentemente. E aquilo ali é uma coisa terrível. Cara, o que aconteceu é que essa garota é diferente, tiram ela dali, né? E depois um desses sujeitos vai lá cego, vai pedir perdão para ela reza por ele lá e o cara volta a enxergar. Então, assim, uma história dessas, né? E 12 anos a menina tinha, né? 12 anos ela tinha. E aí ela depois, né, num certo momento, chama ela e fala, então você agora tem que negar a fé nesse Cristo e professar a fé nas divindades pagãs romanas. Ela fala, não posso fazer isso, e degolam ela, né? Ela morre degolada, morre com a cabeça cortada. Inês, vira Santa Inês. E o que a gente estava conversando, ele falou, cara, porra, isso é século III, cara. A gente está no século XXI, a gente está falando dela com amor e
porra, ela é uma garota de 12 anos, ela não tem poder econômico, ela não existe mais, ela não tem poder militar, não tem poder bélico. Que poder é esse que essa pessoa tem que cruza os séculos, me alcança hoje e faz com que eu queira, muda a minha vida, porque eu falei, porra, será que... Fiquei pensando, porra, será não, eu digo, fiquei pensando o seguinte, cara, eu queria ter a força, né, o amor e o fervor da Santa Inês se eu for posto numa posição dessa algum dia, de ser preso e ter que afirmar minha fé sob pena de morte, e mesmo assim, com toda a tranquilidade do mundo, afirmar minha fé, ainda que a degola seja o destino da fidelidade. Porra, é uma garota de 12 anos, do século III, ela tá me iluminando, ela exerce um poder sobre mim. Que poder é esse? É o poder espiritual e o poder moral. Esse é o poder mais forte de todos. Esse é o único poder que sobrevive no tempo. Todos os demais, se você for parar para imaginar, eles se apagam no tempo. Né? O poder militar rei posto, rei morto. Né? Quer dizer, o cara perdeu a coroa, foda-se, né? Ficou aposentado, foi para reserva. Esses generais aí, coitados, né? Todos, eu sou general, eu sou general. General, caralho, general é quem é general. O jeito que é da reserva não é nada, né? Não manda nem em casa, né? Manda porra nenhuma. Eu ouvi aqui de um general que vai ter golpe. O general tá em qual batalhão? Não, o general da reserva. Ah, pra puta que pariu, né? Um velhinho do WhatsApp. Com todo respeito. Por quê? Porque essa é a natureza do poder militar. O poder de coerção, ele só existe quando você tem os meios de ação reais e concretos na sua mão. Você tem força, você tem caneta, você manda. Não tem mais força, não tem mais caneta e não manda mais, é um tapa na cara e fica quieto. Senta aí e escuta. Porra, começar a vir cantar de gala aqui, eu vou te prender aí. Cala a boca. É isso. No fundo, né? Poder militar o quê? Poder econômico. Perdeu o dinheiro, acabou. Porra do poder econômico, né? Ou seja, ouviu alguém mais forte, com mais poder militar que você, tomou a porra do poder que você tinha, né? Então, agora, o poder espiritual e o poder moral, eles são os poderes, atenção, que menos dão recompensa, mas são os mais estáveis e duradouros, né? O que acontece é que, atenção, o que acontece é que para cada um desses poderes que eu fui falando, de tipos de poderes ou de faces do poder que eu fui falando, deveriam existir ideias bem elaboradas e complexas, fortes ao ponto de fazer com que a gente consiga se orientar no mundo quando as nossas crenças sobre esse tipo de poder, foi o que eu falei aqui, foi o que eu vim falando, ou seja, eu fui lembrando a minha história para poder contar para vocês. Quando a crença, ou seja, aquilo que eu não penso sobre, mas que eu vivo nele, eu vivo nela, ou seja, naquela crença, quando aquilo é quebrado, qual a ideia que vem por cima que é capaz de me dar uma resposta e fazer com que eu continue sendo orientado? Perfeito? Ou seja, eu preciso de ideias fortes, eu preciso de ideias elaboradas, né? Preciso de ideias que sejam capazes, de fato, de me orientar quando uma crença minha é fraturada. Essas ideias, elas estão ausentes no mundo. Então, existem poucas ideias hoje acerca de poder moral, poder espiritual, poder... Não tem, ou seja, o topo dos poderes, que é o poder moral e espiritual, ele carece, inclusive, hoje de exemplo, né? Veja, a Igreja Católica, ela, por muitos séculos, ela estabilizou a figura do poder moral e espiritual, ok? Estabilizou esse poder. Quando acontece uma coisa específica ali em 1870, ano de 1870, a Igreja Católica, ela perde, inclusive, esse referencial e temos mais um problema para a pós-modernidade resolver, que é, caralho, onde está o poder moral e o poder espiritual? O poder moral e o poder espiritual, ele precisa nascer junto com a realidade, não pode ser imposto por uma norma, por uma lei, porque senão você está falando de poder político. Quando, em 1870, é declarado o dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Papa ele é infalível, portanto, ele é o detentor último do poder moral e espiritual de modo infalível, você mata o poder espiritual imediatamente. Por quê? Porque isso ocorre por uma canetada. Ou seja, por uma canetada eu tenho que dizer isso. Opa, calma lá. Então não estou falando de poder moral e espiritual, nem de poder simbólico. Estou falando de poder político, porra. Alguém escreveu isso um dia, isso foi aceito, e aí, beleza, tem que ser. Né? É um paradoxo, mas é assim que vai... A questão é essa, a questão é que olhe o mundo e olhe agora o poder que a igreja tem. Diminuído, né? Não estou sequer fazendo especulação, estou fazendo uma conexão factual. Né? Quais ideias a gente vai precisar pensar, construir, botar em circulação
para que essa fratura acerca das crenças ela seja de algum modo resolvida. Tá?